Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, amada igreja. Tome teu assento. Como o pastor Eduardo aqui falou, quando nós tivemos um contato e houve essa união. Essa união vai prevalecer na terra e vai ficar até lá no céu. Em nome de Jesus. Uma pessoa que a gente aprendeu a amar, essa igreja que a gente aprendeu a respeitar, a amar também. E aqui nós estamos na prontidão, porque um dia, quando eu levantei a mão para o Senhor, eu disse: eis-me aqui, Senhor. E daí nós vamos falar da unção de Deus, da presença de Deus, o que Deus faz com os seus escolhidos, o que Deus faz pelos seus que aqui estão. Esse Deus que nós servimos é uma bondade que não tem tamanho e não tem dimensão. É uma amizade tão grande com Jesus Cristo que você não consegue distinguir em palavras, em abraços e apertos de mão. É uma coisa que veio para ficar, essa união de Deus conosco, com você, porque eu tive o prazer também de fazer o presbitério, o curso ali, onde o professor foi o pastor Eduardo ali, esteve os sábados com a gente lá, foi um ano. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos em pé. Cheio de batalha, cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas temos bom ânimo para estar na casa do Senhor. Porque aqui, com certeza, numa terça-feira dessa, calorosa, com certeza queria estar no teu aconchego, na tua sala, com o ar-condicionado ligado, assistindo sua TV, escutando seu louvor, mas Deus preparou essa noite para você estar na casa dele. E quando você está na casa dele, o que você vem? Buscar cada vez mais a presença do Senhor, que é essa unção que Deus tem para mim e para você. Se você não for buscar, não tem como ele derramar sobre você. Se você ficar no comodismo da tua casa, olha, meu Deus do céu, eu não vou querer desmerecer, você está perdendo o azeite que Deus tem para a tua vida. Então não perca os cultos, não perca as campanhas, não perca as orações, porque a unção de Deus é a presença dele na minha e na tua vida. Aleluia e glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Marcos é bênção. Desde o começo a gente criou uma amizade eclesiástica, isso que é muito importante. E sobre a bênção dele eu estou aqui. E de um mês para cá aconteceu uma reviravolta. O pastor Marcos assumiu o Mojimirim, o campo, e agora ele assumiu a igreja de Mojimirim também, deixando lá Mogi Guaçu aos cuidados da minha pessoa e do pastor Fábio também, que está com a gente lá. Isso é um crescimento espiritual. Isso é a unção de Deus derrubando sobre a nossa vida. Porque no começo da conversão, em 2013, quando eu passei pelo batismo, com certeza foi uma luta pela nossa irmã Eliana, né? Ela ia na igreja, eu levava ela na porta da igreja e voltava para casa. E ela sempre orando, esperando que esse dia chegasse. E não é diferente na minha e na tua vida. Nós oramos tanto, nós começamos até a desanimar muitas vezes em parar de orar por alguém, em parar de acreditar, a fé vai diminuindo, mas eu quero te dizer, não perca a esperança. Venha adorar o Senhor, porque esse Deus tem muito para mim e para você. Aleluia e glória a Deus. Aleluia. Eu quero começar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra lá em João 2:27. Uma passagem bem conhecida, onde nós possamos aprender do Senhor que Ele tem a unção, Ele nos permite buscar cada vez mais. A presença de Deus em nossa vida não é limitada para mim e para você. Quanto mais você busca, quanto mais oração, mais próximo de Deus e mais poder sobre a tua vida. E nós precisamos dessa unção, nós precisamos dessa harmonia da presença de Deus em nossa vida. Porque nós sabemos que os momentos que nós estamos passando sobre essa terra não está sendo fácil. Cada vez mais coisas erradas, cada vez mais escândalo dentro das igrejas, mas aquele que for perseverante, aquele que for fiel, glória a Deus, aleluia, glória e glória a Deus. Aleluia, me perdoa, irmão, é 2, João 2:3. É 1 João 2:27.
1 João 2:27, para nós começarmos a adorar o Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor. 1 João 2:27. Glória a Deus. A palavra nos diz: e a unção que vos recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aleluia e glória a Deus. Nós sabemos que a unção é a presença de Deus em nossa vida pelo Espírito Santo. E nós também temos o conhecimento que a presença do Espírito Santo em nossa vida só é possível se nós estivermos com o templo limpo e purificado. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa cheia da unção, mas cadê o Espírito Santo? Cheio do pula-pula, cheio do oba-oba, naquele momento espontâneo, mas o Espírito se vai embora depois que sai fora da igreja. Nós somos agregados a esse Espírito Santo, porque desde o Antigo Testamento tem um significado a unção, o óleo sobre a vida das pessoas. Porque quando fala do azeite, fala de ungido, vem junto. E nós sabemos que o azeite no Antigo Testamento tem um tamanho grande para o sacerdote. Quando ele era ungido para fazer a obra do Senhor nos tabernáculos. Aleluia. E nós conhecemos muito bem as histórias que acontecem, mas eu quero entrar com vocês numa história de um pequeno menino que foi ungido quando pequeno. Muitas vezes nós somos separados para algo, para diácono, para presbítero, e no meio do caminho nós paramos, porque há contendas, porque nós olhamos para o ser humano, nós olhamos para o próximo ao nosso derredor. Mas que eu quero te dizer, quando você é ungido verdadeiramente, de coração, de dentro para fora, os problemas que vierem na tua vida têm que passar de lado. Você tem que tirar da tua vida, você tem que tirar do teu coração, sabe? Porque esse menino Davi, quando foi para ser ungido pelo profeta Samuel, ele foi colocado do lado. Ele nem estava aos olhos do seu pai, quanto menos dos seus irmãos. Era o excluído da família, não é dos amigos, não é da igreja, mas excluído da família. Mas o soberano sabe quem que ele escolhe. O soberano não erra quando escolheu para você estar na casa dele para adorar. Que não seja para você gritar um glória a Deus, que seja para você louvar o nome dele, que seja você para entoar palmas ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, mas você é escolhido de Jesus Cristo. O pastor Miguel Eduardo não foi na tua casa e te escolheu, mas a presença de Deus te chamou para você estar aqui. E não foi diferente com a vida de Davi. Aquele menino, na sua simplicidade, no mato, cuidando das ovelhas do seu pai, ali, praticamente abandonado pela família, porque a ovelha naquela época era sustento, cuidando do sustento da família. Tinha que alguém fazer. E o menino estava lá, trabalhador, mas ele sabia, porque a palavra do Senhor diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ali ele já lutava, ali ele já preparava, porque ele sabia que tinha algo celestial para a vida dele. E nós também sabemos que esse algo celestial para a nossa vida vai acontecer. Mas para isso nós temos que estar preparados, nós temos que estar ao derredor das pessoas que são fogo, que são brasa, cheio do Espírito Santo. Porque se nós andarmos com as pessoas todas aí mornas, fracas e frias, é certeza que nós vamos cair mais ainda. Mas quando nós buscamos a presença daquele cheio da presença, algo acontece. Palavras são sábias, não são palavras tops, mas palavras que nos fazem crescer perante a Jesus Cristo na área eclesiástica. Então nós temos que escolher essa pessoa que nós andamos. Diz a palavra do Senhor para nós não sentarmos nas rodas dos escarnecedores. Então seja sábio. Davi, trabalhador, pequenininho no campo, e passou todos aqueles homens bonitos, homens fortes ali para ser ungido. E o profeta, como conhecedor, amigo de Deus, é esse. Amigo estava ali sob as ordens de Deus. Não é esse. E chegou aquela hora daquele unção, daquele azeite. E nós sabemos que a história passou vários anos e um tempo para ele se tornar governador e rei. É assim na minha e na tua vida.
Quantas vezes nós queremos ser curados numa unção, numa oração com azeite? Tem coisas que é para nós permanecermos na casa do Senhor. Você imagina só se Davi queria aquele reinado para outro dia. Não iria acontecer. Era uma preparação. Eram momentos que ele tinha que passar para aprender mais. E muitas vezes é assim comigo e com você. Quantas enfermidades chegam até nós, nós oramos aqui confiante, crendo que aquela unção, que aquele azeite, que aquele óleo vai curar as nossas enfermidades e vai curar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é na hora do meu e do teu tempo, é na hora do tempo do poderoso, do Criador que sabe todas as coisas. Então por isso nós temos que permanecer, porque muitas vezes nós chegamos aqui na frente do púlpito e a oração é feita. Oh, glória a Deus, como eu queria, quantas vezes oraram por mim, e eu com uma dor na perna, chegava em casa, a dor estava lá, falei, mas amanhã eu vou na igreja de novo, vou crer nesse Senhor, é assim tem que ser, nós não podemos abandonar o barco, porque o chamado é para mim e para você. Aquele que abandona o barco, sai do seu chamado, afoga-se, se perde. Mas aquele que permanece no barco, fiel, você pode ter certeza que a palavra diz que nós vamos passar para o lado de lá. E é para o lado de lá que está a vitória. Não é para o lado de cá que você deixou. Não é no meio do caminho. Você tem que passar pelo processo para ser vitorioso. E assim Davi passou por aquele processo para ser o melhor governador que teve toda essa terra. Porque ele é segundo o coração de Deus. Aleluia. E nós também somos segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Ele nos tirou de um lado do jogo, contaminado aí fora, para nos colocar em cima, sentado, aonde for, para adorar o Senhor. Não é para ficar quieto, não é para ficar na calmaria, é para ter algo novo, é para nós sairmos daquela marola, é para nós adentrarmos e buscarmos cada vez ao Senhor. Davi teve que aprender muito para se tornar rei, teve que se tornar amigo de Saul. E assim somos nós. Nós queremos tantas coisas para nós. Tantas coisas carnais, tantas coisas de objetos no mundo aqui, e começamos a colocar as coisas espirituais em segundo, em terceiro plano. Nós temos que ser cheios da presença de Deus. Ele ensina que nós precisamos dessa proximidade do Espírito Santo para nós termos um crescimento em todas as áreas. Quando Davi foi lutar com Golias pelo seu tamanho, ele já disse, eu já lutei com animal grande, já lutei com leão, lutei com urso. Esse homem para ser pequenininho, porque o Deus que eu sirvo é grande, cheio da presença de Deus, e a unção tinha feito há muito e muito tempos atrás, e aconteceu a vitória onde deu para ele, se entregou para ele um reino para ele tomar conta. Deus está dando para você algo para você tomar conta. Deus está colocando na tua mão a tua família. Deus está colocando na tua mão um ministério para você cuidar. E muitas vezes você está fazendo pouco caso, está desprezando aquele momento que você foi separado. E a unção tem a ver com capacitação. Quanto mais presença de Deus, mais capacitado nós ficamos. Se você quer ser um grande homem perante ao Senhor, não olhe para a pessoa do lado, mas olhe pela presença do Senhor em nossas vidas. Você tem que buscar. Não tem como nós crescermos espiritualmente se nós não começarmos a dobrar o nosso joelho, se nós não começarmos a meditar nas Santas Escrituras, se nós não começarmos a ter comprometimento com a igreja, ter obediência às lideranças. Nós vamos se perder. Nós vamos ficar vagos. Mas a palavra do Senhor diz que o óleo, o azeite, a unção nos fortifica, nos ajuda e nos completa. Aleluias. Essa história de Davi é linda, é maravilhosa. Porque nós sabemos bem do final da história, do acontecimento. Na minha e na tua vida nós colocamos ponto de interrogação. Será que eu vou ser vitorioso? Eu te digo, com certeza, se você permanecer fiel na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, a vitória
há de chegar. A vitória já chegou. Você já é vitorioso, porque a presença de Deus em nossa vida, para muitos que estão em fora, é impossível entrar dentro desse portão, dessa porta, porque tem uma barreira, uma luta espiritual, uma luta carnal em fora, que eles não conseguem vencer, eles são escravos do inimigo, eles estão aprisionados. E você está na casa do Senhor, porque está cheio da presença do Senhor. Está cheio da presença do Senhor. E quando nós estamos cheios da presença do Senhor, tudo fica mais fácil. Aquela dor que te atrapalhava vai passar despercebido. Aquele problema financeiro você coloca para lá e vai adorar o Senhor, porque eu vou chegar na área do financeiro também. Deus vem prover as nossas necessidades, aquele que for fiel. Como foi falado aqui, se você quer o azeite na tua botija, se você quer o teu celeiro cheio, seja fiel ao Senhor com as ofertas e com o dízimo, porque Deus tem para nos dar com abundância. Aleluia e glória a Deus. Olha como o azeite, a unção, a presença tem muito para eficaz em nossa vida. Muita positividade. Aquele que busca a unção, a presença. Aleluia, glória a Deus. Como nós somos dependentes da presença de Deus em nossas vidas. Porque nós sabemos que o óleo tem um ato físico de derramar, esfregar e espalhar o óleo perfumado sobre as pessoas. Sobre os reis de antigamente, os sacerdotes, os profetas e até objetos antigamente. No propósito de consagração, separação para um servo. Serve para higienizar o azeite. Serve para medicina, para curar uma ferida. Olha só a utilidade que tem o azeite no Antigo Testamento e trazendo agora a presença do Senhor. Muitas vezes nós falamos que pessoas cancerígenas com isso é que ele é curado pela presença do Senhor. Não precisa nem derramar o azeite sobre a pessoa, mas se ela buscar e sentir um contato que tem do céu com ela, algo acontece, porque ela está purificada, ela está higienizada, cheio da presença do Espírito Santo. Quando nós conhecemos o Deus tão maravilhoso, ele faz uma lavagem por completa, uma lavagem interior, porque não adianta você ter um cabelo alinhado, uma barba bem feita, um corpo alinhado, se não tiver por dentro tudo purificado com a presença do Senhor. O que manda para nós é o interior, é a alma, é o Espírito Santo, porque a carne nós sabemos, do pó veio e do pó voltará. Então se preocupa com a tua alma, se preocupa com a presença do Espírito Santo na tua vida, mas para isso eu te digo, tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar mais e mais azeite. Uma lamparina sem o azeite dentro dela, ela vai pegar fogo, mas vai pagar, porque a presença de Deus é que nos fortifica e nos deixa aceso. Não adianta você querer uma lamparina linda sobre a tua lareira, sobre a tua mesa, ou sobre algum lugar na tua casa. Se não tiver a presença do azeite dela, ela não vai pegar fogo. E assim é comigo e com você. Se nós não estivermos cheios da presença, cheio do azeite de Deus, do Espírito Santo, nós somos apagados nessa terra. E a palavra diz que nós temos que ser um fogo como brasa viva. E nós somos luz desse mundo, o sal dessa terra. Nós somos diferenciados. É porque a presença de Deus está conosco. Oh, aleluia! É a presença de Deus que faz a diferença. Não é o terno, não é a gravata, não é nada sofisticado, moderno sobre o teu corpo, mas é a presença de Deus no interior. Oh, aleluias! Glória, glória a Deus. Oh, Deus, Tu é tão maravilhoso conosco, Senhor. Tu nos ensina de uma maneira, de uma facilidade. Só não aprende a ser vencedor nessa terra aquele que não quer. Só não aprende a vencer nessa terra aquele que não quer aprender a liderança de Deus. Aleluia. Sempre eu digo, tem uma frase no exército militar que diz: obedecer é tão nobre como comandar. Como está a sua obediência para as lideranças?
Como está a sua obediência perante a Deus? Eu vou fazer. 2026 começou semana passada, 6 dias. Eu vou mudar. Não adianta mudar ano, mudar semana, se nós não mudarmos. É números. E o tempo é agora. O tempo não é para amanhã. Muitas vezes a gente está sentado e o pregador está falando, essa palavra é para aquele que não veio. Não é. A palavra é para mim e para você. Aquela que não veio perdeu o banquete, perdeu a palavra, perdeu a alimentação. Mas não vai faltar oportunidade. Mas você que está aqui, o tempo é agora de adorar o Senhor. O tempo é agora de liberar o perdão. O tempo é hoje, neste momento, de adorar, entregar o melhor para o Senhor com excelência. Fazer por fazer não vai te levar nas proximidades de Deus. Não vai te fazer um homem cheio da presença de Deus. Mas quando você faz com excelência, sabendo que você está dando o seu limite, está entregando o seu melhor, o nosso Deus se agrada. E você manda a glória daqui, a unção vem do céu. Quando você glorifica, quando você exalta, a presença do Senhor vem do céu. Essa barreira que tem aqui, esse telhado, esse forro, não é nada para o poder celestial. Ele atravessa barreiras, ele atravessa fronteiras, ele atravessa o tempo para fazer eu e você cada dia mais na presença dele. Buscando a sua face, entregando-se completamente ao Senhor. Foi ungido o rei Davi, um rei maravilhoso, teve seus problemas, mas era segundo o coração de Deus. Mas agora eu quero entrar numa história onde te ajuda, onde nos ajuda, onde ajudou financeiramente. Sabemos daquela mulher, daquela viúva, que estava ali, precisando sanar, quitar as suas dívidas com os cobradores. E não tinha como pagar. Está escrito lá em 2 Reis 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ali fala de uma viúva que não tinha dinheiro. E a turma queria levar o teu filho. E vem o sacerdote, e ela diz, meu marido, teu servo morreu. O teu servo morreu. O que nós somos do Senhor? Servos, somos chamados de amigo. Mas nós estamos aqui para servir. Como Jesus veio para nos servir, aqui nós estamos. O teu servo morreu, ela disse para o profeta. E queria fazer tomar algo delas. Os 2 filhos, eles lhe dizem, que hei de fazer? Declara-me que te tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha o poder do azeite na vida da pessoa. Você tem azeite na tua casa. Você tem azeite guardado na tua vida, no teu coração. É a presença de Deus que tem que estar conosco. A presença de Deus faz a diferença na minha e na tua vida. Tem um pouquinho de azeite, oh meu Deus. Esse pouquinho vai multiplicar, sabe por quê? Porque a lamparina está acesa. Enquanto tiver azeite na botija, a lamparina vai continuar acesa. A lamparina, o fogo do Espírito Santo, só vai apagar quando o azeite cessar da tua vida. A presença de Deus sair da tua vida. Mas Ele não quer isso. Ele quer aumentar, multiplicar, triplicar. Ele quer fazer transbordar na tua vida a presença dele. E assim foi feito na vida daquela viúva.
Estava cheio da necessidade. E não é assim diferente nos dias de hoje. Nós estamos cheios da necessidade. Nós podemos ter uma conta farta lá no banco. Podemos ter a despesa cheia também. Mas se nós não tivermos a presença, o azeite na minha e na tua vida, falta algo. Fica vago algo dentro de nós. E essa presença somente quem completa é o Jesus Cristo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos completa. É o Espírito Santo que nos complementa. É o Espírito Santo que faz o agir. É o Espírito Santo que coloca em nossas bocas palavras proféticas, palavras que abençoam, palavra que faz prosperar a vida do próximo, palavras sábias. Oh, aleluia! É a presença. Uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo não fica falando palavras torpes que a boca se contém. Porque nós sabemos que a boca sai e o coração está cheio. E se o teu coração estiver cheio da presença de Deus, a hora de você xingar uma pessoa que está nervoso, falar, abençoado Senhor, será. Assim tem que ser a minha, a tua boca, a tua vida. Nós somos diferenciados, nós somos cheios da presença do Espírito Santo. Essa mulher ia perder os 2 filhos, ia ser levadas. O que você tem na tua casa? Olha, um pouquinho de azeite na vasilha. E agora que vem o questão, como que você está com as pessoas ao seu redor? Você consegue pedir emprestado água para alguém? Hoje em dia está difícil. Hoje está complicado. Mas como está com a tua vizinhança? Perguntas banais, perguntas fáceis. Eu nem sei quem é meu vizinho de cima. Nem sei quem é meu vizinho de baixo. Muito menos o da frente. Essa mulher conhecia. E pelo jeito ela era uma boa pessoa. Porque a hora que ela precisou emprestar vasilhas, as pessoas sabiam da sua necessidade, mas não sabiam para que serviam as vasilhas. Por que essa mulher vai querer vasilhas? Será que vai cortar a água dela, ela vai encher as vasilhas de águas? E assim muitas vezes em nossa vida, nós não conseguimos ter proximidade nem com as pessoas dentro de casas familiares. E aqui nos ensina a ter uma proximidade com o teu vizinho, com os teus amigos, com as pessoas que ficam ao teu redor. Porque você vai precisar um dia. E quando você for fiel ao Senhor, cheio da presença do Espírito Santo, vai chegar um momento que você vai precisar estender a mão. E você pode ter certeza que Deus vai mandar uma pessoa para te ajudar. Muitas vezes é assim que acontece com a gente. Aquela pessoa que nós menos esperava, nos estendeu a mão. É assim hoje em dia. E aquela mulher emprestou tantas e tantas vasilhas. E ali foi derramando. E o azeite tinha um valor naquela época, um valor especial. E foi derramando, até que o profeta falou, acabou, será que é a última? E cessou também. Só cessou porque encheu todos. Então eu quero te dizer, você pode buscar a presença de Deus. Porque Ele vai derramar. Vai ter uma hora que você vai chamar o teu vizinho para ir para a igreja, porque Ele está derramando um azeite sobre você. E você quer compartilhar com o próximo. E não é diferente. Você sente a presença, você tem que se alegrar. E o que está do teu lado tem que se alegrar, porque o azeite da tua vida tem que transbordar e aparecer na vida do próximo do lado. Porque nós fazemos a diferença. É ou não é? A gente está sentado, tantas pessoas da glória ao nosso lado, o negócio começa a aumentar, que vai pegando dele, daqui vai passando para lá e o negócio vai. Quando você senta perto daquela pessoa que fica o tempo inteiro, é a igreja derramando aquele fogo. Parece que te esfria, irmão.
E é tão gostoso você sentir esse azeite, essa presença, derramando sobre a vida do irmão, transbordando sobre a vida do irmão. Sabe por quê? Você vai sentir o aroma, você vai ver algo diferente. E não foi assim na vida dessa irmã. Ela viu algo diferente derramando naqueles lá. Foi um complemento para cuidar dos seus filhos daquela vida. E assim é Jesus Cristo na minha e na tua vida. Ele derrama a presença do Espírito Santo em nossas vidas para nos cuidar, para cuidar do meu filho, agora para cuidar até do meu neto, e não é diferente a vida nossa. E ajudar os próximos ainda, isso que é bom. A prosperidade vem, as bênçãos vêm do céu, sabe por quê? Porque Deus sabe que nós vamos abençoar o próximo. Ele te abençoa porque você é abençoador. Para de ser mão fechada. Começa a me abençoar a igreja do Senhor. Que sempre essa engrenagem vai virar, não vai parar. É Deus te dando e você contribuindo. E Deus te multiplicando e você fazendo o bem ao próximo. E você ajudando o próximo. Assim foi na vida da serva do Senhor. Ela precisava de um pouco, de algo para suprir a sua necessidade. Deus deu muito além do que ela imaginava, do que ela queria, do que ela precisava. Assim é Deus na minha e na tua vida. Ele tem dado, tem colocado em nossas mãos muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós merecemos. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Não tem como medir a bondade de Deus em nossas vidas. Aleluia. Pela transformação que Ele faz na pessoa. Pela transformação que Ele faz no caráter. Ele começa a transformar, a mudar. E é de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu já fui um idólatra. Por santo, não. Mas por time eu fui. Era um cara que brigava por qualquer coisa, falasse mal do time que eu torcia. E eu achava que aquilo lá nunca ia sair do meu coração. Era difícil. Mas eu achava que era difícil. Eu, a carne, briga com o irmão, briga com o cunhado. Por um motivo tão banal, né? Hoje eu não brigo nem por religião. Por Jesus Cristo eu falo, começou a ofender, eu paro, começou a me ofender, né? Vamos parar aqui. Você tem a tua, você tem. Eu tenho uma família de 9 irmãos, são todos católicos. Bem praticantes. E é difícil. Mas a minha oração não pode parar. Eu não posso me cansar. Eu não posso desistir, sabe por quê? Deus não desistiu de mim. Alguém orou por mim. Alguém continuou orando até Deus dar um chacoalhão, até cair do cavalo, como Saulo. E assim é nós em nossa vida, buscando algo do Senhor. Sabe por quê? É do Senhor que vem as coisas boas. É prazeroso comprar as coisas. Ontem foi falado sobre conquistas aí em nossa igreja. É prazeroso conquistar. Mas eu acho que o melhor privilégio é aquele que é conquistado por Jesus Cristo. Aquele que é conquistado por Jesus Cristo. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Vai perguntar para mim, você é rico? Eu sou muito rico, porque dono de toda essa maravilha é meu Pai Celestial. Oh, aleluia! Ele disse que do mundo vereis luz virá e voltarei. Então não se preocupe, irmão. A prosperidade é a presença de Deus na sua vida. Oh, aleluia. É a ausência de miséria na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que o justo jamais mendigará o pão. Então aqui nós estamos cheios, o pão nosso de cada dia. Você tem agradecido. Por isso é a presença de Deus. Ele tem cuidado dos seus. E um cuidado carinhosamente. Sabe por quê? A presença dele faz por completo. É por completo. Você pode passar por necessidade, você pode passar por dificuldade, mas vai ter um profeta que vai chegar e vai derramar os azeites, vai complementar as suas necessidades, vai fazer algo impossível aos nossos olhos.
Mas aos olhos do Senhor é como a medicina. Quantas vezes nós vamos visitar amigos e o médico tem coragem de falar: se você crê em Deus, só um milagre. Porque ele sabe que a medicina é limitada. E quando aquele cheio da presença de Deus não pode levar o azeite dentro de UTI. Oração pode. Lá em Mogi Guaçu não pode. Mas oração pode. E fala desse jeito: ora em tom baixo. Está tudo sedado lá. Só está um médico que escuta. E você começa a orar. E você começa a ver algo extraordinário. Mas não é na hora que você está ali. Porque eu queria colocar a mão sobre o enfermo abrir os olhos. Mas não. O agir de Deus é o tempo dele. Sabe por quê? Toda honra e toda glória é do Senhor. Toda honra e toda glória é do Senhor. Se um dia você orou para alguém falou para você, depois daquela oração cessou, dê a honra ao Senhor, porque nós somos servos, nós estamos aqui para obedecer. E se Deus coloca algo em nossa mão, sabe, porque você buscou, você jejuou, você orou, você ficou aos pés do Senhor clamando por essa presença, por esse poder, por essa autoridade que Deus concedeu a você. Muitas vezes nós achamos que é só os homens que estão aqui em cima na tribuna, mas você também tem que orar e buscar, sabe? Porque Ele deixou a todos essa dimensão e de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. E quando nós ensinamos algo para alguém, nós estamos libertando, nós estamos curando, nós estamos ajudando a salvar uma alma que está perdida sobre essa terra. É o Espírito Santo que vai adentrar e fazer a diferença. É a presença de Deus que faz a diferença sobre a minha e a tua vida. Não é o paletó, não é a gravata. A autoridade de Deus vem naquele que busca, aquele que se entrega, aquele que se doa à obra do Senhor. Aleluia e glória a Deus. Glória a Deus. De Jesus Cristo não tem nem como falar. Ele é ungido Messias. Um homem que veio para salvar, para quitar a minha e a tua dívida sobre essa terra. Um homem que andou sobre essa terra e não teve pecado. Cheio da unção, ele era a unção, ele era a presença. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, glória a Deus. Estava sobre ele para proclamar o ano aceitável do Senhor, curar, libertar e restaurar. Assim Jesus Cristo veio para nós. Jesus é capacitado pelo Espírito para fazer grandes coisas, comissionar seus seguidores e fazer o mesmo. Ele veio para ensinar. E pegou os seus discípulos e ensinou. E hoje aqui estão multidões e multidões de discípulos fazendo o que ele ensinou há 2000 anos atrás. E hoje está acontecendo milagres como acontecia antigamente. Mas para aquele que crê, diz a palavra do Senhor, verão a glória. Não tem como você ver a glória se você não crê. Não tem como você ver milagres se você não acredita. Não tem como você ter o ato de posicionar a mão, de orar para pessoas se você não buscar, se entregar. Como que você vai ter para dar para alguém se você não tem para você? Que é a presença. Presença e unção, os dois são juntos, são o mesmo. Você está cheio da unção, é o mesmo que você está cheio da presença de Deus. Porque aquele que é cheio da presença de Deus, não é só dentro dessas quatro paredes. Aquele que é cheio da presença de Deus, aonde ele estiver, com a autoridade de Deus imposto sobre a vida dele, ele tem que orar e os demônios saírem em retirada. Eles têm que ter uma conversa saudável com as pessoas, com os ímpios. Sabe por quê? Nós fomos transformados. Nós fomos capacitados para fazer isso. E essa capacitação é o Espírito Santo. Uma escola bíblica dominical nos ajuda muito. Mas a busca com o Senhor
ela nos capacita a fazer algo improvável aos nossos olhos. Eu vou orar por alguém, que autoridade que eu tenho. Eu te dou autoridade. Aquele que ora tem seus efeitos muito poder. Tiago. Então vamos orar, irmão. Vamos buscar mais essa presença do Senhor em nossas vidas. Você quer estar cheio da presença de Deus? É buscando, é se entregando, é doando. Porque Deus tem capacitado. Você não está aqui à toa. Mais um. Mais um é o banco. Se colocar mais banco aqui. Nós somos almas. Esperando o grande dia. Capacitação para o chamado. Capacita para o ministério da oração, testemunho. Para cumprir o chamado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está lá em Efésios isso. Glória a Deus. A unção do Espírito destrói os julgos da enfermidade e da opressão. Uma realidade para todos. Não é só para ministro, mas para todos os que são chamados para reinar e servir em todas as áreas da vida. Quão gostoso é ter um professor cristão. É diferente que aquele que teve a oportunidade de estar com um professor cristão do que um professor ímpio. É diferente o tratamento? Não é. E sabemos que a pessoa que é convertida, que a pessoa é cheia da presença do Senhor, ela vai ter o fruto dos Espíritos em sua vida. Ela vai ter algo que o ímpio não consegue, não conhece. Um domínio próprio. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu uma vez comigo aqui. Rapidinho. Falando em domínio próprio. Muitos que sabem que eu, o pastor Marcos e o meu cunhado Eliezer, o líder dos varões, a gente tem um rancho lá em Martim Prado. Um belo dia, numa terça-feira à tarde, eu saí do serviço, às 14 horas, fui direto lá pro rancho. Cheguei lá, catei um senhor dentro do rancho, catando os mamão e os limão lá dentro. Eu imaginei comigo, se há 10 anos atrás, esse rapaz ia sair. Jesus, amado. Eu falei assim para mim depois, eu falei, eu sou um. Não é não. É Deus que transformou a minha vida. É Deus. Era uma pessoa de senhor, bem mais velha que eu. Porte físico bem menor que eu. Falei, coisa ainda. Mas o Espírito Santo falou, não, dá só um sermão para ele só. Só simplesmente falei, que vergonha, senhor. Não, eu vim pegar uns mamãozinhos, limãozinhos aqui, pegar, isso aí é roubar, filho. Ele pegou, levou embora, e nem tomar dele de volta. Saiu com o baldinho dele cheio na minha frente e foi embora. Eu sentei lá, falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe por quê? Eu não quero escandalizar tu aqui que colocou na minha vida. O que você fez para mim foi a capacitação, o ensinamento. Eu não quero perder por algo tão banal dessa terra aqui. Posso ser que eu pegava, não ia nem fazer para mim, ia jogar fora. Deixa ele fazer o bom proveito, porque tu tem cuidado, e cuidado bem dos seus. Oh, aleluias! Isso é a presença de Deus. Isso deixar o Deus entrar em nossas vidas e deixar o Espírito, o fruto do Espírito, fazer um trabalho, dar bondade, longanimidade, da sabedoria, perseverança, colocar tudo em nossa vida. Nós precisamos, todos os instantes, a presença de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós perdemos, dá uma fervida aqui, isso aqui controla-se. É a presença de Deus que vai controlar. Essa presença de Deus que você buscou, que você busca. Não pare de buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como receber e manter essa presença? Aleluia. Busque dependência, é orar, jejuar. E sempre buscar a presença de Deus. Ser submisso. Abrir espaço para Deus submeter na sua palavra. Fé ativa, ter fé reivindicadora para acionar o mover de Deus, o Espírito em nossa vida.
Nós temos que colocar atividade em nossa fé. Nós temos que crer. Eu vou orar nessa campanha, eu vou buscar crendo que isso vai acontecer. Porque a palavra do Senhor, tudo que nós pedimos ao Pai, Ele vai ouvir e vai fazer. Não vai ficar pedindo muitas coisas também, não, erradas, mundanas aí, que não. Deus sabe o que você quer e o que o coração seu está cheio. Deus sabe a sua necessidade. Porque a palavra do Senhor, clamai a mim, respondei-te-ei, e acrescentarei coisas novas na tua vida, as coisas boas para a tua vida. É assim nós aos pés do Senhor, sempre clamando e esperando que Ele derrama sobre a minha e a tua vida muitas bênçãos, muitas bênçãos. É glória daqui, é bênção dali. É assim uma continuidade. Então continua buscando mais e mais orações, comprometimento, obediência, porque Deus tem para mim e para você. Não tem como falar, não tem como medir. Aleluia, glória a Deus. A unção bíblica é a capacitação sobrenatural de Deus, manifestada pelo Espírito Santo, que transforma o ordinário em extraordinário, o impossível em possível, permitindo cumprir o propósito divino com poder e autoridade, quebrando todo o mal e estabelecendo o reino de Deus sobre todas a terra, sobre todas as vidas, inclusive sobre mim e por você. Deus é soberano. Deus cuida de nós. Deus, como o pastor falou, Ele não precisa de mim e de você. Ele capacita porque nós possamos ser fiel. E quanto mais fidelidade nós tivermos com o Deus Criador dos céus e da terra, você pode ter certeza em todos os momentos da tua vida, pela busca que você está fazendo, pela entrega que você está fazendo, Ele vai estar contigo em todos os momentos. Possa ser na enfermidade, possa ser na área financeira, possa ser em qualquer área que você está passando, está negativamente, Deus vai fazer algo, fazer positivamente na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de bênção, é um Deus de providência, é um Deus conosco, é um Deus Emanuel, um Deus que faz por mim e para você o que ninguém é capaz de fazer, dar um filho para morrer na cruz do Calvário. Aleluia e glória a Deus. Glória e glória a Deus por esse momento. Fico muito feliz de estar aqui. Como eu acabei de falar para você, eu jamais imaginaria. Mas o Deus já conhecia eu do ventre da minha mãe. Então o que faltou, o que falta é buscar mais. Deus te capacita. Unção é capacitação. Esse é um ano que você pode falar para mim, eu tenho o desejo de ministrar a palavra, eu tenho o desejo de louvar, eu tenho o desejo de tocar no instrumento. Deixa Deus te usar, mas você precisa o quê? Se doar. Ter um comprometimento. E aquele que é comprometido com Deus não fica em avagar. Vai ter serviço, vai ter prosperidade, vai ter bênção, vai ter luz e vai ser sal. Aleluia e glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada vez mais essa igreja de Itapira, que nós de Mogi Guaçu amamos de coração. Nosso pastor amigo também, Eduardo, um homem que mora no coração, um professor meu no presbitério. Aleluia, glorifico a vida dele pelo conhecimento que ele tem. Um homem de Deus. E a igreja que seja levada ao céu. Ele tem que orar muito e muito mais. Mas você também tem que orar, orar, orar e orar. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade que foi me dada. Aleluia e amém. E glória a Deus.